Estudo do capítulo 25 do livro Sim, 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 de Samael Aun Weor, intitulado A Experiência Direta. Distintos amigos, hoje é 19 de março de 1973, 11º ano de Aquário, reunimos-nos para finalizar essas conferências que inquestionavelmente haverão de sair publicadas em forma de livro para o bem da grande causa. Ao concluir, quero pôr ênfase na necessidade de experimentar de forma direta tudo o que explicamos. A experiência do real é cardinal e definitiva para a compreensão criadora. Chegou a hora de entender com inteira claridade que possuímos certamente um fator psicológico definitivo, mediante o qual é possível verificar o que dissemos em todas essas reuniões. Quero referir-me com grande solenidade à própria base de nossa organização psíquica, esse elemento que ainda não se perdeu, a essência. É indubitável que na mesma, na consciência, encontra-se o Buda, a doutrina, a religião, a sabedoria. Sintetizando, podemos afirmar que na essência, na consciência, acham-se depositadas todos os indispensáveis para a regeneração, os dados para a autorrealização íntima e a vivência completa de tudo o que nestas conferências dissemos. Isso quer dizer que se em tal elemento primário, embasamento primordial de toda a nossa organização psíquica, encontram-se os princípios básicos da regeneração. Obviamente, o primeiro que devemos fazer é destruir, aniquilar a segunda natureza, de tipo infernal, dentro da qual se acha aprisionada a essência. Resulta palmário e evidente que, ao desenfrascar a essência, ao se liberar, a mesma desperta radicalmente. As vantagens que o citado evento podem realmente nos proporcionar, como vocês vedes, são múltiplas. A primeira de tais vantagens é de per si magnífica, pois tem a capacidade de nos orientar fundamentalmente, dirigindo nossos passos sabiamente pela senda do fio da navalha, que há de nos conduzir até a liberação final. A segunda de tais vantagens nos conduz pela senda das variadas experiências diretas, até a verificação total de todas e cada uma das afirmações que fizemos nessas conferências. Iluminação íntegra, vivência luminosa, confirmação prática, é o modus operandi da essência desengarrafada, desperta, autoconsciente. A aniquilação completa de todos os elementos indesejáveis que constituem o mim mesmo, o si mesmo, é fora de toda dúvida inadiável, impostergável. Necessitamos aprender a dirigir voluntariamente todos os funcionalismos de nossa psique. Não é bom que continuemos convertidos em escravos? Devemos fazer-nos amos e senhores de nós mesmos. Conforme os elementos indesejáveis vão sendo eliminados, a consciência vai despertando. Não obstante, necessitamos tornar-nos sérios, porque até agora não temos sido gente séria.
Cada um de nós, atualmente, não é mais que um lenho nas embravecidas ondas do mar da existência. Repito, devemos tornar-nos sérios. Essa afirmação implica em espantosa autovigilância de instante em instante, de momento em momento. Recordai o que já dissemos em conferências anteriores. Na relação com os nossos semelhantes, os defeitos que levamos escondidos afloram espontaneamente. E se estamos alertas e vigilantes, como vigia em época de guerra, então os descobrimos. Em todo autodescobrimento existe também autorrevelação. Defeito descoberto deve ser rigorosamente analisado e estudado em todos os níveis da mente e compreendido integralmente através dos diversos processos da meditação interior profunda. Um pouco mais tarde, já entendido integralmente, o defeito que tenhamos analisado vem a súplica à Mãe Divina, nossa Divina Mãe Cósmica particular, com o propósito de que elimine e desintegre o defeito em questão. O trabalho é muito profundo, meus estimados irmãos, espantosamente sério, demasiado profundo. Só assim é possível extirpar, erradicar de nossa psique muitos elementos indesejáveis e infra-humanos, tenebrosos, dentro dos quais se encontra aprisionada a essência. Aqui abre um parêntese, pessoal, explicando sobre a questão da meditação interior profunda. Então, o que acontece, no momento que a pessoa faz esse trabalho do vigiai e orai? Então, a capacidade da essência de compreender os próprios processos psicológicos, ela vai se ampliando. Então, vai acontecendo naturalmente esse processo, que aqui é chamado de meditação interior profunda. Não se trata da prática da meditação, mas sim um estado interior de compreensão profunda que vai brotando naturalmente na pessoa, que vai trabalhando com a morte dos detalhes, que é a mesma prática ensinada no cristianismo esotérico de vigiai e orai. Então é muito importante entender que a essência, quando ela vai sendo desenfrascada, a capacidade de compreensão também ela vai se tornando cada vez mais profunda. Isso é chamado aqui pelo Mestre Samael Aun Weor de meditação interior profunda. São linguagens para expressar conhecimentos íntimos. Seguindo, conforme a consciência vá despertando, as possibilidades de experimentação direta se farão cada vez mais lúcidas e contínuas. Antes de tudo, meus amigos, quero que os senhores aprendam a manejar praticamente as diversas centelhas de consciência desperta. Na vida prática, podemos anotar cuidadosamente o fato concreto de que todas as pessoas vivem com a consciência adormecida. Nesses instantes, vem à minha memória as lembranças de algo insólito. Faz uns 17 ou 18 anos, achando-me em um mercado da colônia federal, com minha esposa, no momento em que reclamávamos o relógio que ela havia mandado consertar numa relojaria, fomos de repente sacudidos por uma violenta explosão de dinamite. Litelandes, horrorizada, me pediu que regressássemos para casa. É óbvio que minha resposta foi francamente negativa. De modo algum queria expor nossas vidas
a uma segunda explosão que sabia que haveria de ocorrer. Inúteis foram meus rogos. Em tais momentos ressoaram as sirenes e os sinos dos bombeiros. Aqueles humildes mártires servidores da humanidade se precipitaram no lugar das explosões. De todos esses bombeiros que acabaram de entrar no teatro dos acontecimentos, não se salvara nenhum. Morrerão. Tais foram minhas palavras. Litelandes, horrorizada, guardou silêncio. Instantes depois, uma segunda explosão fez estremecer terrivelmente a cidade do México. O resultado foi a morte de todos esses humildes servidores. Desintegraram-se automaticamente, pois não foram achados nem os cadáveres. Tão somente se encontrou por ali a bota de um sargento. Eu, francamente, fiquei assombrado com o grau de inconsciência em que se encontravam tais bombeiros. Se eles estivessem despertos, de maneira nenhuma teriam perecido. Ainda recordo o pranto das mulheres que fugiam daquele mercado e os meninos que, horrorizados, agarravam-se nas saias de suas mães. Se eu não estivesse desperto, obviamente teria perecido, porque no lugar onde deveria tomar o ônibus, tão indispensável para regressar para casa, morreram centenas de pessoas. Ainda não pude esquecer tantos cadáveres que, atirados à beira da calçada, jaziam tapados com papéis e jornais. Inquestionavelmente, essas vítimas foram devido à curiosidade. Tratavam-se de curiosos, pessoas inconscientes, adormecidas, que depois da primeira explosão haviam concorrido ao lugar dos acontecimentos para contemplar o espetáculo. Se tais pessoas estivessem despertas, jamais teriam concorrido como curioso ao lugar dos acontecimentos. Desafortunadamente, dormiam profundamente. Assim foi como encontraram a morte. Quando regressamos para casa, situada na colônia de Caracol, nossos vizinhos estavam alarmados. Supunham que havíamos morrido. Certamente assombraram-se de que, apesar de estarmos tão perto do lugar da catástrofe, ainda pudéssemos regressar vivos. Eis aqui a vantagem de estar despertos. Devemos despertar, amigos, e aprender a viver alertas de momento a momento, de instante a instante. Aqui ele coloca uma prática, então, pessoal, sobre a questão da identificação, a fascinação e o sonho, né? Como não cair nesse processo interno de adormecimento. É impostergável dividir sempre a atenção em três partes. Primeiro, o sujeito, objeto e segundo objeto, terceiro lugar. Primeiro, o sujeito, né? Não nos esquecer de nós mesmos. Autovigiarmos em cada segundo, isso implica num estado de alerta em relação aos nossos pensamentos, emoções, hábitos, palavras, ações, etc, etc, etc. Segundo objeto, minuciosa observação de todos aqueles lugares, representações e objetos que chegam à mente. E terceiro, né? O ambiente, o lugar onde nos encontramos. Observação diária de nossa casa, nosso quarto. Aonde foi que cheguei? Que lugar é esse?
Que mercado é esse? Que escritório? Que templo? Etc, etc, etc. Esses 3 aspectos da divisão da atenção, de modo algum constituem capítulo à parte, nem algo diferente do processo da dissolução do eu. Porque, né, pessoal, abrindo um parênteses aqui, se a pessoa ela se identifica com uma coisa e ela se fascina com uma coisa e ela começa a sonhar com aquilo, então a mente voa e ela se esquece de si mesmo, então não tem como ela fazer vigia interna, nem oração, nem ela perceber algo que está acontecendo dentro dela, porque ela já está num processo de sonho. Então esse processo aqui de objeto, sujeito e lugar, né? Objeto, sujeito e lugar. Ou seja, está se referindo que a pessoa tem que estar presente, está onde ela está, né? Está onde ela está e está pelo motivo pelo qual ela está ali, né? Então todas essas impressões que chegam na mente, a pessoa tem que estar consciente do que ela está vendo, né? E olhar as coisas mais profundamente. E desse jeito a pessoa não cai na identificação, nem na fascinação e nem no sonho, né? Se fascinar pelas coisas do mundo, como dizem, né? A pessoa, quando se fascina pelas coisas do mundo, então se esquece de si mesmo. E esquecido de si mesmo, então a pessoa comete muitos erros. Finalizando. Indiscutivelmente necessitamos autoestudar-nos, auto-observar-nos de momento a momento, se é que de verdade queremos descobrir nossos próprios defeitos psicológicos. Pois, como já dissemos, na relação com os nossos semelhantes, os defeitos escondidos afloram espontaneamente. Não se trata meramente de estar auto-observando os passos que damos, nem as formas do corpo, etc. A vigilância sobre nós mesmos implica no estudo silencioso e sereno de nossos processos psicológicos íntimos, emoções, paixões, pensamentos, palavras, etc, etc, etc. A observação das coisas externas agora, né? Sem identificação, nos permite conhecer os processos da cobiça, do apego, da ambição, etc, etc, etc. É irrefutável que a um cobiçoso custará muito trabalho não se identificar com um anel de diamantes ou com umas quantas notas bancárias. A observação sobre lugares nos permitirá conhecer até onde chegam os nossos apegos e fascinações em relação aos lugares diversos, né? Então, por exemplo, assim, observar como que você se sente na tua própria casa, como que você se sente na casa da tua mãe quando tu vai passear, como que você se sente na tua cidade natal, né? Qual é teu grau de identificação com isso? Qual é teu grau de apego? Qual é teu grau de sonho em relação a essas diversas coisas, né? O teu ambiente de trabalho. É, pois, esse triplo jogo de atenção um exercício completo para autodescobrir-nos e despertar consciência. Então, aqui, amigos, indico que vocês terminem o estudo do capítulo 25 do livro Sim, Sim, Sim. Né? Ele finaliza o estudo, o raciocínio desse aspecto de não cair no identificação, na fascinação, nem no sonho. E depois tem uma série de perguntas e respostas sobre isso, tá? E no final desse capítulo tem uma mensagem, né, de como estudar. Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Um grande abraço
e até o próximo estudo.